Você já teve a sensação de amadurecer, de aprender algo novo, de passar por um período de aprendizado e pensar: eu não faria isso dessa forma se eu soubesse que... Pois é. Ao longo desses anos, atendendo os pacientes aqui no consultório, estudando muito todos os dias, observando o comportamento alimentar das pessoas e até mesmo o meu, existem 7 conselhos que eu daria para o meu eu do passado em relação à minha própria nutrição. E eu vou trazer aqui neste vídeo para vocês quais são esses 7 conselhos. Conselho número 1: deixar de buscar a nutrição somente para fins estéticos e buscar a nutrição para o real propósito dela para o meu corpo, que é nutri-lo. Por que eu digo isso? Porque diariamente eu vejo as pessoas: eu preciso emagrecer, eu quero perder essa gordurinha aqui, eu quero melhorar essa partezinha aqui, eu quero ter mais massa muscular, eu quero me sentir mais bonita. E eu também já fui essa pessoa. Mas se a gente entendesse o real motivo pelo qual os alimentos foram criados e por que a gente precisa comer e por que a gente precisa comer com qualidade, a gente teria bem menos gatilhos de fazer dieta, parar dieta, mesmo porque nutrir o corpo é para a vida inteira. Então, quando nós pensamos em nutrir, nós pensamos que não tem pausa, não tem dieta específica, não tem parar e começar de novo, é para sempre, é o tempo todo. Então, esse eu diria que é um dos melhores conselhos que eu daria a mim mesma e que eu pratico atualmente todos os dias. Quando eu como algo que não está nutrindo meu corpo, eu penso sempre que aquela tem que ser a menor parte do meu dia, da minha semana, do meu ano, do meu consumo. Na maior parte do tempo eu preciso nutrir o meu corpo. Então é muito comum que eu coma uma besteira e logo em seguida, ou na próxima refeição, eu logo retome a minha alimentação saudável. E eu sempre penso que na maior parte do tempo eu tenho que comer legumes, frutas, folhas, comida de verdade, mesmo que eu desvie do meu caminho. Então eu brinco, eu digo que é o errou, volta. Comeu alguma coisa que não serve para nutrir o seu corpo, imediatamente na refeição seguinte, volte a comer de forma saudável. Pois o grande objetivo da nutrição é nutrir o seu corpo e não somente deixá-lo dentro do peso, da massa muscular, ou seja lá do objetivo estético que você tem. E é claro, quem come de forma saudável e quem nutre o corpo tem um corpo esteticamente bonito. Então vamos lá. Segundo conselho que eu daria a mim mesma: comer mais folhas cruas. As folhas cruas são ricas em micronutrientes e em fibras. As folhas cruas, elas são os alimentos mais ricos em magnésio, zinco, ferro, cálcio, dentre vários outros minerais importantíssimos para as unhas, para o cabelo, para a pele, para a saúde mental, para a diminuição da vontade de doce, porque são micronutrientes importantes para a formação de energia, por exemplo. Eu também comeria folhas cruas, porque elas aumentam a saciedade, elas têm muitas fibras, elas reduzem os níveis de glicose, que eu diria que é o maior mal da humanidade atualmente, porque as pessoas vivem à base de açúcar e farinha o dia inteiro, né? Os micronutrientes também são importantes para a saúde da nossa tireoide. Bom, se eu for listar aqui a quantidade de coisas às quais os micronutrientes desempenham alguma função, são inúmeras no nosso organismo. Por isso eu diria a mim mesma: coma folhas cruas todos os dias, o máximo de vezes que você conseguir. É importantíssimo comer folhas cruas. Tem aquela história, né, que eu tirei da minha vida há pouco tempo. Eu escutava sempre os pacientes dizendo: ai, mas no frio não dá vontade de comer salada. Salada não tem muita relação com vontade, tem relação com necessidade, com prioridade, com organização. E eu fui caindo nessa ideia. Eu escutava os pacientes e eu falava assim: nossa, é verdade, né? A gente não sente muita vontade de comer folhas no frio. E chegava o inverno, eu já não comprava mais folhas. E aí eu comia verdura refogada. E sempre que a gente processa algum alimento, e o processar significa, por exemplo, bater no liquidificador, cozinhar, grelhar, nós estamos sim perdendo nutrientes desse alimento na sua forma crua. Então, comer folhas cruas é sim diferente de comer folhas refogadas, por exemplo. E aí eu fui me deixando levar por esta ideia. Até que eu disse: não, eu tenho sim que comer folhas cruas. E aí eu comecei, primeiro, comprar semanalmente a quantidade para a semana inteira. Higienizar e organizar para que elas não estraguem. Deixa eu te contar uma coisa: as suas folhas estragam porque você não come. Se comer, não estraga. Então para com essa ideia de, ai, comprar salada, mas acaba estragando rápido demais.
Não é rápido demais, é que você demora pra comer. E aí, eu me organizei, coloquei durante toda a minha semana e hoje eu sento pra comer. Eu pego as folhas e como sempre, antes de iniciar a refeição. É minha prioridade. Mesmo que eu vá a um restaurante, mesmo que eu esteja em um lugar diferente, eu sempre peço folhas cruas e a saúde do meu intestino, a minha saúde intestinal agradece. Conselho número 3 que eu daria ao meu eu do passado: procurar as minhas carências nutricionais. O que são carências nutricionais? Aquilo que o meu corpo precisa e ele não tem. Por que a gente varia os alimentos? Justamente para a gente consumir nutrientes diferentes todos os dias. Então, quando você come banana todos os dias, você está comendo potássio, por exemplo, todos os dias que tem na banana. Quando você come laranja todos os dias, você está comendo vitamina C, mas você não está comendo potássio, por exemplo. Percebe? Ou seja, se você escolhe um único alimento, eu só como banana, eu só como maçã, eu só como laranja, você está consumindo os nutrientes daquele alimento todos os dias, mas você está deixando de consumir outros nutrientes. É muito comum eu colocar na dieta dos meus pacientes, no cardápio dos meus pacientes, escrito assim: fruta, varia a opção para variar os nutrientes. Eu não deixo uma única fruta, claro, quando eu posso deixar livre para que aquele paciente escolha. E aí, por que eu faço isso? Para que você varie a sua alimentação. E por que eu me dou o conselho de buscar as minhas carências nutricionais? Porque, assim como variar os alimentos é importante, cada indivíduo também tem as suas carências. E essas carências dão sinais e sintomas para o nosso corpo. Então, muitas vezes eu tive cansaço excessivo, dificuldade para levantar de manhã, memória ruim, muita queda de cabelo. E eu ficava buscando o shampoo perfeito, o creme que iria hidratar, o que iria tirar aquela espinha do meu rosto, o que ia fortalecer as minhas unhas. Eu ficava buscando coisas sem entender que o básico era que o meu corpo tivesse os nutrientes necessários para desempenhar aquelas funções. Crescer a unha é uma função básica do seu corpo. Não cair o cabelo em grande quantidade, manter o seu cabelo saudável é uma função básica do seu próprio corpo. Manter a sua pele bonita e saudável, o seu intestino funcionando todos os dias é uma função básica do seu corpo. E quem induz essas funções básicas são os nutrientes. Se o seu corpo não tem esses nutrientes, ele não funciona como deveria funcionar. As carências nutricionais no meu corpo podem ser umas, no seu corpo pode ser outras. Então, se você ficar procurando o creme, o shampoo, o superalimento, você vai ficar andando em círculo. Faça exames, procure um profissional e busque as suas carências nutricionais. Depois que eu entendi quais eram as minhas carências nutricionais e eu suplementei, eu introduzi esses alimentos na minha rotina, o meu cabelo não caiu mais, a minha pele ficou mais bonita, o meu intestino passou a funcionar todos os dias, a minha saúde mental melhorou, dentre várias outras coisas, pois nós somos indivíduos individuais e cada um tem as suas carências. Busque as suas carências nutricionais. Conselho número 4: estar atenta à ação da insulina. O que faz principalmente o nosso corpo aumentar a produção de insulina? O corpo avisar o pâncreas: produza insulina, principalmente o consumo de carboidrato. O que atualmente as pessoas mais têm consumido em sua rotina? Carboidrato, pães, massas, farinha, açúcar, doces, é o que as pessoas mais têm consumido. O excesso de produção de gordura, principalmente de gordura ruim para o nosso organismo, vem desse aumento excessivo de calorias, que tem predominância desses carboidratos, que ativa a insulina o tempo inteiro. O aumento excessivo dessa insulina é a porta de entrada para várias e várias doenças. Quando a gente vai ver a quantidade de alterações que o paciente tem nos seus exames, a gente entende o quanto a ação da insulina está ali. E o quanto a ação da insulina também vai aumentar níveis de estresse, também vai atrapalhar a produção de energia do organismo, também vai atrapalhar o sono do indivíduo, também vai aumentar níveis de vários outros exames além da glicose e da hemoglobina glicada. Então, alerta, atenção na insulina e no quanto de picos de insulina você dá diariamente através da sua alimentação. Então, o diabetes tipo 2, por exemplo, tem cura?
pessoas tomam medicação e elas têm o diabetes como algo assim. Eu vejo pelos meus pais, eles têm medo do diabetes. Eu não tenho medo do diabetes, porque eu sei que tem relação total com a minha alimentação, meu gasto calórico e o meu consumo de calorias, principalmente vindos dos carboidratos. Se o poder tá na minha mão e se eu tô atenta à minha insulina, dificilmente eu vou desenvolver diabetes. Então, esse é o quarto conselho que eu daria a mim mesma. Atenção na sua insulina. Aprenda a controlar ela, aprenda a dominar ela, a ser o chefe dela. E o quinto conselho que eu daria a mim mesma, e este daqui é extremamente importante se você quer nutrir o seu corpo, é não comer somente por prazer. Eu faço muita associação da comida com prazer. Então, eu acho importante ver um prato bonito, uma comida bem preparada, bem apresentada, saborosa. O tempo todo eu sou aquela pessoa que pensa assim, se tiver feio, se não tiver gostoso, é melhor nem comer. Mas eu venho entendendo que em alguns momentos eu não posso comer somente por prazer. Então vai chegar aquela hora que aquilo não tá tão gostoso, mas é o que eu tenho naquele momento, é o que eu preparei, é o que eu me organizei nessa vida corrida e é o que vai nutrir o meu corpo principalmente. Então tem dias que você acorda de manhã e pensa assim, não tô com muita vontade de comer ovo. Hoje, por exemplo, eu comi ovo. E eu olhei pro ovo e falei assim, não tá bonito esse ovinho mexido aqui. Vou ter que comer ovo. E eu pensei, vou ter que comer ovo, porque eu preciso comer proteína agora pela manhã. Porque o ovo é super nutritivo, porque o ovo é importante pro meu organismo. Então, eu não comi somente por prazer. Quando nós buscamos o prazer na alimentação o tempo todo, nós descontamos todas as nossas emoções na nossa alimentação. Nós escolhemos somente por prazer. Nós ficamos o tempo todo nutrindo o vício de comer até quando não estamos com fome. Desenvolvemos excesso de peso, desenvolvemos problemas emocionais através dessa compulsão pela comida. É muito bom que a gente coma por prazer. Muitas vezes nós iremos comer por prazer. Muitas vezes nós escolheremos o alimento por prazer, porque ele nos traz prazer. Mas o quinto conselho é muito importante que você entenda ele. É não comer somente por prazer e saber fazer o que deve ser feito quando necessário. Por isso, muitas pessoas não conseguem aderir a uma alimentação saudável. Olha que maluco. Pense em alguém doente, pense em alguém com diabetes, pense em alguém com obesidade que diz, eu não consigo parar de comer as coisas que eu como. Eu escuto isso todos os dias. E eu aprendi essa lição de não comer somente por prazer com os meus próprios pacientes, porque eu vejo a dificuldade de aderir uma alimentação mais limpa, mais saudável, fazer escolhas melhores, porque as pessoas não conseguem ceder ao prazer. Então, o quinto conselho é um dos mais importantes, mas esses são os 5 conselhos que eu daria a mim mesma e eu daria a você também. Se você quer comer de uma forma mais saudável, transformar os seus hábitos, mudar a sua alimentação, dar um start no seu estilo de vida, você precisa prestar atenção nesses 5 conselhos que eu te dei agora. Papel e caneta, anota tudo aí, começa a exercitar e pensar sobre isso. Combinado? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo e compartilhar com outras pessoas. Beijo e até o próximo!